Eu quero convidar os irmãos para que abram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Vê se a Bíblia não obedece aqui, né? O vento vai empurrando tudo. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Na versão revista e corrigida que os irmãos usam, eu os parabenizo por isso, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vou ler uma versão que uso, também de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada de 1993. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Agora o segundo texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quero parabenizar o grupo de louvores aqui da igreja, que vocês são muito bons, viu? Deus abençoe muito o ministério de vocês. Belas escolhas de música, bela interpretação, instrumentos nas mãos do Senhor. Diz assim, 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vamos orar. Senhor, permite que compreendamos qual a tua mensagem contida nas Escrituras Sagradas para a edificação da nossa fé. Que Cristo cresça e que nós diminuamos. Em nome dele, de Jesus. Amém. Eu sou pai de 3 crianças. Eu fui pai velho. Tem gente que é pai novo, eu fui pai velho, bem velho. Eu me casei aos 45 anos de idade, quando ninguém pensa que é possível casar ainda. Então, se você não se casou e não tem 20 anos, já passou desse caminho, saiba, se eu me casei, você também pode se casar. Deus pode fazer esse milagre na sua vida, porque fez a minha. Aos 45 eu me casei, e aos 50 anos eu fui pai. Primeiro pai da Ruth, a dádiva do Senhor. Depois pai do meu querido heróizinho Josué. E depois pai da Maria. Não sei se paramos por aí, mas os 3 estão aí, para a glória de Deus. E ser pai e ser mãe é um grande desafio em qualquer época da vida, e principalmente nesses dias, é um grande desafio. Educar não é fácil. Aqui na frente mesmo, hoje, o Josué, enquanto conversava com o irmão Belmiro, queria falar alguma coisa, mas ele estava no momento errado. Disse: agora não, mas eu quero falar, mas agora não, mas eu quero, agora não. E então sai e sabe que agora não. Dar limites para as crianças é o que este mundo não tem dado mais. As crianças fazem o que querem, respondem, não são disciplinadas, mas o texto bíblico primeiro que nós lemos fala de disciplina. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O rei Davi,
quando escreve o Salmo de número 23, que está chovendo aí, irmãos? Benditas chuvas que estão enchendo a nossa represa da Cantareira. Já estamos com quase 57%. No começo de dezembro estávamos com 32%. Se Deus quiser, até abril vai passar de 65, 70, com a graça do Senhor. Mas o texto fala: educa, ensina a criança no caminho em que deve andar. O rei Davi, no Salmo de número 23, ele fala a respeito do Cássio, de onde estava. Então o pastor levava o seu cajado e levantava aquela ovelha, trazendo-a novamente ao pé do rebanho. Educação. Educa-se mais com o exemplo do que com as palavras. É no exemplo que nós educamos. E eu sei, meus irmãos, que há muitas famílias que têm filhos e netos desviados do Evangelho, que um dia eram cristãos, mas que abandonaram o cristianismo. Conheci uma senhora que afastou-se dos cultos quando o marido morreu. Essa senhora nunca tinha feito uma decisão ao lado de Cristo, mas ela acompanhava o marido até a igreja. Quando o marido morreu, então eu perguntei a ela: por que a senhora não foi mais à igreja? Ela disse: eu ia à igreja em respeito ao meu marido, mas por tudo que eu ouvi ao longo do tempo em que ele estava na igreja, por tudo que os meus filhos ouviram a respeito de igreja, na mesa de jantar, na mesa de almoço, no café, ao telefone e em reuniões, eu nunca mais quero colocar os pés numa igreja. E muitas vezes, meus irmãos, os nossos comentários e a nossa maneira de tratar o trabalho de Deus, ao invés de aproximar, afasta e repele. Enquanto essas crianças estão debaixo da nossa autoridade e são menores de idade, eles têm que vir. Mas no dia em que eles se tornarem maiores de idade e virem à casa do Senhor por conta própria, o que vai pesar é que tipo de evangelho os seus pais viviam. Será que eles viviam de fato aquilo que pregavam, aquilo que ouviam? Ou se eles eram um blefe, uma mentira, apenas uma religiosidade vã? Se eu digo para o meu filho: não fale palavrões, e o meu filho fala, então eu o disciplino. Mas se eu, ao assistir um jogo, ou ver um filme, ou numa discussão, disser palavrões, o meu filho vai chegar ali e dizer o seguinte: por que o senhor fala para eu não dizer, e o senhor mesmo diz? E eu terei que saber que estou seguindo aquele caminho do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu obrigo os meus filhos a virem à escola bíblica dominical, mas eu mesmo não vou. Enquanto meu filho é obrigado, ele vem. No dia que não for mais obrigado, ele não vem. E eu pergunto a ele: por que você não vai à escola dominical? Ele vai dizer: eu sigo os seus passos, papai. O Senhor também nunca deu valor a isso. Eu prego sobre o perdão, que o crente deve perdoar, porque foi perdoado por Deus. Então alguém de minha família faz um mal para mim, alguém de minha amizade ou do meu trabalho faz um mal para mim, e na minha casa eu digo: esta pessoa não entra mais aqui, não atendemos mais os seus telefonemas, não vemos mais as suas redes sociais, não usa mais o nosso WhatsApp, aqui dentro nunca mais. Qual é o evangelho que eu estou pregando? O evangelho que eu digo que deve haver perdão, ou o evangelho do ressentimento, onde eu não vivo o que eu prego? Agora alguém pode dizer: mas eu não sou pai, eu não sou mãe, então isso não diz respeito a mim.
certa forma, não, no sentido de paternidade e maternidade naturais, mas no sentido espiritual, sim. Porque quando alguém vem para Cristo, talvez você mesmo conduziu essa pessoa aos pés do Senhor, levou a mensagem do Evangelho para ela, essa pessoa fará de você um referencial para a sua vida cristã. Ela vai seguir os seus passos, ela vai andar nos seus caminhos, ela vai copiar a maneira com que você enfrenta a vida e a maneira com que você resolve os seus problemas. Se você não der exemplo, você gerará alguém à sua imagem e semelhança. Não é assim que está escrito em Gênesis, que Deus criou Adão, criou Eva, e depois Adão e Eva geraram um filho à sua própria imagem e semelhança? Nós geramos pessoas semelhantes a nós. Há 50 anos atrás, pessoas de oração eram comuns na igreja. Muita gente que sabia falar com Deus, muita gente que sabia orar e vencer as suas batalhas de joelhos no chão. O tempo passou e raramente nós temos nos dias de hoje pessoas que de fato conhecem a Deus através de uma vida de oração. Por quê? Porque talvez nós não fomos modelo para aquelas pessoas que chegaram no Evangelho e ao verem que nós não oramos praticamente nada, seguiram o nosso próprio exemplo. Nós educamos a nova geração de crentes. Antigamente considerávamos a casa de Deus um lugar de respeito, um lugar de reverência, um lugar onde teríamos um encontro com o Senhor. Mas nos dias de hoje, a igreja tem sido apenas um salão social religioso, onde nós nos encontramos para satisfazer aos nossos gostos pessoais. Não, meus irmãos, nós educamos pela nossa maneira de ser. Lá naquele trabalho, o rapaz aproveitava a hora do almoço para ler a Bíblia. Ele comia, ia para a sua mesa e tomava a sua Bíblia e lia. O seu chefe, que sentava na frente dele, perguntou: que livro é esse que você está lendo? Ele disse: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O senhor quer ler? Ele disse: não quero não, estou lendo outro livro. Quando acabar o outro livro, eu leio a sua Bíblia. Tá bom. Um mês depois o chefe disse: você ainda tem aquela Bíblia que estava lendo? Se tem, o senhor quer? Agora eu quero. Tá certo, está aqui na gaveta. Tirou da gaveta, entregou e perguntou: chefe, uma pergunta, diga. O senhor levou um mês para ler um livro? Qual era o livro que o senhor estava lendo? Ele disse: a sua Bíblia. Eu estava procurando em você elementos que identificassem o bem que esse livro estava fazendo. E eu percebo que em todas as refeições você abaixa a cabeça, dá graças a Deus. Eu percebo que você não vive ansioso, mas você vive calmo no seu trabalho. Você não responde, você não é rebelde, você não faz oposição, você é humilde. Eu percebo o respeito que você tem por todos os seus colegas aqui, a sua solidariedade quando eles precisam de ajuda. Então, lendo esse livro, o livro da sua vida, eu decidi que eu quero lê-lo também, porque se ele fez bem para você desse jeito, eu quero que faça bem para mim também. É assim que nós devemos apresentar o Evangelho e educar as pessoas no caminho que devem seguir. Eu tive um professor de escola bíblica dominical, professor Joaquim Aguiar, meu primeiro professor, em 1980. No mês de março de 80, ele disse na classe: o crente deve ser aquele tipo de pessoa que alguém não sabe onde mora, mas sabe a rua, e toca a campainha numa casa e diz: você conhece fulano? Não, não conheço fulano.
Mas se o Senhor está falando de um santo, eu sei onde ele mora. Se o Senhor está falando de uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que faz diferença na nossa rua, eu sei onde ele mora. Veja que o meu professor me deu aula disso há 43 anos. E eu nunca me esqueci desta frase dele. Porque ele ajudou na minha formação. A primeira ceia do Senhor da qual eu participei, quer dizer, participei espiritualmente, porque eu esperei o dia do meu batismo para poder participar da ceia do Senhor. Mas eu estava presente na hora da celebração. Mês de março de 1980. Eu sentadinho no banco, a presidente da mocidade do meu lado, e na hora em que distribuíram o pão, distribuíram o cálice, esta moça baixou a cabeça e eu percebi que ela falava com Deus. E eu cá comigo dizia: essa moça está falando com Deus, que coisa linda! Quando eu for batizado, participar da ceia, eu quero que isso aconteça comigo também. Faz 43 anos que isso aconteceu. E o exemplo desta moça, no ato de participar da ceia do Senhor, marcou o meu coração. Numa assembleia da igreja, e Batista sabe bem o que é uma assembleia quente. Sabe o que é uma assembleia quente? Não é quando a temperatura está alta não e não tem ventiladores. É quando o assunto está pegando. Quando um grupo quer uma coisa e o outro quer outra. Quando faz a minha vontade ou eu quebro tudo. Então, numa dessas assembleias primeiras que eu participei, eu falei: Pai do céu, o que vai acontecer aqui? Levanta-se o irmão Sebastião Emerick, dos seus 65 anos, cabelos brancos, e quando ele se levantou e disse: Senhor presidente, eu peço a palavra. Silêncio geral. E ele então disse: meus irmãos, somos crentes, somos irmãos, divergimos, mas não somos inimigos. Se o assunto não está maduro, vamos orar mais. Vamos deixar sobre a mesa e orar sobre isso. É a proposta que eu faço, senhor presidente. Apoio maciço. Acabou com a briga. Veja que isso faz 42 anos que aconteceu. E ele ajudou na minha formação. O pastor Timofei Jacob, que foi quem me ganhou para Jesus, era um homem que preparava o seu sermão na máquina de datilografia. Depois ele revisava. Depois ele punha a mão na testa e orava 15, 20 minutos. E eu era um adolescente de 14 anos, ele dizia: Wagner, agora você vai comigo que eu vou pregar fora. E eu olhava até o jeito dele, até o perfume que ele usava, eu percebia. Era Lancaster, era aquele perfume antigo que existia. Ele usava Lancaster, porque tudo que ele fazia, eu disse: eu quero fazer igual. O tempo passou, e os valores que eu vi na pessoa do pastor Timofei, ele passou para mim. Por quê? Porque ele me educou com a sua vida. Aquela mulher e aquele homem foram morar num bairro onde as pessoas brigavam muito. E naquele bairro onde eles foram morar, eles começaram a orar à noite, cantar hinos. E como era um povo futriqueiro ali na região, bastava eles começarem a orar e cantar, todo mundo com o ouvido na janela para saber o que era, se era alguma encrenca. E de tanto ouvirem a palavra, de tanto ouvirem hinos, o clima foi amansando, e eles começaram lá a convidar os vizinhos para o culto e formaram uma congregação na casa deles. Foram um lugar ruim e transformaram o lugar ruim em um lugar bom. Por quê? Porque deram o exemplo com o seu comportamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós também somos crianças. Criancinhas em Cristo. É o apóstolo João que fala assim: filhinhos, eu vos escrevi por isso. Jovens, eu vos escrevi por aquilo.
cronológica, mas são pessoas que começaram na fé, pessoas que estão já meio maduras na fé e gente que já está calejada na fé. Nós devemos ajudar os que vão se converter. Já pensou se quando nascesse a Maria, minha filha, eu chegasse para minha esposa e dissesse assim: querida, vamos pegar o Josué, a Ruth e você, vamos fazer uma viagem de um mês, e deixa a Maria no bercinho, coloca umas 15 mamadeiras prontas, umas 30 fraldas aí do lado, que ela se vira. Seria uma decisão inteligente ou insana? Porque ela não sabe se limpar, ela não sabe fazer o seu leitinho, ela precisa de cuidados. Mas essa insanidade que a gente não tem com o bebezinho, a gente tem com o novo convertido. A pessoa acabou de receber Jesus e nós já começamos a falar dos problemas que a igreja tem, dos problemas daquele irmão, dos problemas da vida evangélica, e disso e daquilo. A pessoa abre os olhos e fala: em que buraco eu vim cair? E ela, dá no pé. Porque o evangelho que eu estou apresentando não é aquele da graça que me alcançou. O evangelho da graça é lindo. O evangelho da graça é belo. O evangelho da graça é puro. O evangelho da graça é feliz. O evangelho da graça é de vitória. O evangelho da graça é de vida. Não é um evangelho de problemas. Não é um evangelho de peso. Não é um evangelho de dores de cabeça. É um evangelho simples, como Jesus era simples. Simples, como a palavra de Deus é simples. Simples, como nós éramos simples quando recebemos Jesus como Salvador. Nós precisamos de ter crescimento, como disse Pedro no versículo que lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejar o leitinho espiritual, para que com esse leitinho espiritual nos seja dado crescimento. A minha Maria ainda toma dedeira. A mãe faz a dedeira todo dia para ela. E o Josué não quer ficar atrás, a mãe também quer dedeira. E toma dedeira. A Ruth não. A Ruth já se livrou da dedeira, mas não vai dormir sem comer uma boa bolacha, um bom biscoito, um bom bolo, alguma coisa assim. Amanhã ou depois, quando ela já tiver os seus 15 anos, tem que fazer um lanchinho, com pão, com salame, com queijo, etc e tal. Mas por que ela se alimenta bem? Porque um dia ela tomava leitinho. Nós precisamos voltar ao leitinho da palavra, a Bíblia, pura e simples. Nós precisamos voltar ao leitinho da oração. Oração, eu falar com Deus e ouvir a voz dele, pura e simples. Nós precisamos voltar ao leitinho da comunhão, estar com os meus irmãos e ser edificado na fé, pura e simples. Precisamos voltar ao leitinho de considerar tudo que tenho de Deus e separar a 10ª parte para o trabalho do Senhor, pura e simples. Se eu voltar ao leitinho, e não é assim quando alguém está doente, a pessoa perde o apetite, não consegue comer, mas precisa comer. E aí vem o médico, depois da pessoa 7 dias sem comida, o médico chega: meu filho, você precisa comer, eu vou mandar aqui a enfermeira fazer uma dobradinha, uma feijoada bem caprichada para você se entuchar. É assim? Dá a feijoada para ele, dá a dobradinha para ele, que aí o cangurão lá como é que chama lá, o rabecão da funerária já está na porta para levar ele embora. O que eu dou para um doente que já faz tempo que não come? O que eu dou? Sopa, miojo, canja. Não é assim? Vou fazer a canjinha rala, vou fazer um miojo. Porque através do miojinho, da canjinha, vai abrindo o apetite. E daqui a uns 10 dias ele fala: eu quero comer uma picanha, sabe? Aí é diferente. Assim também nós precisamos voltar ao leitinho
a palavra. E se voltarmos ao leitinho da palavra, diz a Bíblia: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. amém, até ser dia perfeito. É o que eu desejo para a minha vida, para a minha família, é o que eu desejo para os irmãos desta igreja, que eu desejo para quem assistir esta mensagem, que nós sejamos exemplo para que os outros olhem para nós e possam ser edificados e seguirem melhor a Jesus. Assim como o apóstolo Paulo dizia, com toda a humildade: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que você, eu, todos nós possamos também dizer: eu imito ao Senhor, porque em cada atitude que tomo, eu pergunto nos meus passos: o que faria Jesus? Que Deus nos abençoe.